Hoje nós temos aquela grande dificuldade. Nós temos dois grupos. Tem um grupo que o Atlético tá, que não é onde que o Flamengo tá. Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, Corinthians, Botafogo, né, Vasco. Cruzeiro, Botafogo, Vasco, que esses aí entraram foi de carona, vão ensinando isso aqui, tudo. Eles têm uma proposta que é de 4 bilhões e meio, que é de até um dos escritórios é de um ex-presidente do STJD, que está lá também junto, né? Ele com um fundo que é da Espanha, que é a La Liga Espanhola, que está tentando criar esse fundo para poder ofertar 4 bilhões e meio para esse período todo e eles ter, né, 20% das receitas que estão lá. Eu vejo, e nessa estrutura que o Atlético está, a maioria dos clubes está também. E a proposta aqui onde o Atlético está incluso, ela é maior. O que é o problema da Liga hoje? Quem está desse lado de cá junto com o Galo? Olha, nós estamos falando de Atlético, Fluminense, que são os dois líderes, né? Eu acho que tem Bahia também, mas aí tem muita gente. Tem Grêmio e Inter. Eu não sei se tem o Santos. Pegando assim de forma bem neutra, assim, tá com clubes de maior peso do lado de lá, no outro bloco. E quem seria o comprador desse lado de cá? Do Atlético? Não, o outro. Esse que quem está propondo essa formação dessa outra liga? Que não da é outra liga da outra liga é a La Liga da Espanha, que é o do Bloco Flamengo e afins. Que é um escritório que eu te falei que é do ex-presidente do STJD, que está também cá, junto. Quem que é o possível comprador? Do lado de cá, me parece, eu não sei se é um fundo norte-americano, eu acho que é um fundo norte-americano, sim, de captação de recursos, que é o 4 bilhões e 850 pelos 20%, né, pelo lá. Mas por que eles não fecharam ainda? Eu acho que vão chegar num consenso. É divisão de receita. Porque nesse grupo que está o Flamengo, eles querem 50, 25 e 25. No grupo que está o Atlético, eles querem 40, 30 e 30. Fala, não entendi. 40% divide para todo mundo, seja num e outro, nesses dois modelos. 30% seria dividido por classificação, primeiro, segundo, terceiro, e os outros 30% seria por audiência. Eles ainda não têm um consenso sobre a audiência, como é que vão medir isso, ou como é que vão partir disso, mas isso não é o entrave. O entrave hoje são os percentuais, porque o Flamengo lidera isso. Né? E o PPV dele hoje, muito maior do que todo mundo. Né? Enquanto ele recebe lá, ele tem uma cota garantida de 100 e tantos milhões, nós não chegamos a isso. Porque o do Atlético, o do Inter, o do Grêmio, é feito depois que o PPV encerra. Aí que eu vou ver os valores que deu audiência, que eu vou medir. O Flamengo ele tem uma garantia contratual de ter pelo menos 140 milhões quando ele entra no PPV. E recebe pagamento, entendeu? Disso, porque ele já tem verba garantida, que os outros clubes não têm. O Corinthians tem uma parte, eu acho que o Palmeiras também tem uma parte. O Rafael Menin, ele disse ontem na entrevista para os canais aqui, Galo e GaloTube, que ele, com essa antecipação de valor que vai acontecer agora... Da Liga? Da Liga que o Galo está. Ele acredita que alguns clubes vão migrar para cá e que seria mais igualitário o valor entre os clubes. E que o outro lado aceita uma diferença maior de um clube para o outro. Exatamente. Do valor repassado. Eu acredito que eles vão chegar num bom termo e eu vou falar... Acredita? Eu tenho até uma desconfiança. Que não vai, Fael? Quando tem Flamengo e Corinthians de um lado, eu acho que nunca vai bater o martelo, que nunca vão... Agora, o problema é o seguinte, se eles não compuserem, não vai sair. E para sair, tem que compor, obviamente. E o que vai fazer a composição? A grana, que é muito alta. E o Flamengo também não é bobo. Não é? O Corinthians também não é bobo. Eles sabem que vão ter que chegar. Agora, eu acredito que talvez não fique nos 40, talvez fique em 45, em 30, né, em 25, por exemplo. Cada um cede um pouquinho. Cada um cede um pouquinho. O que está acontecendo e o que está para acontecer, eu creio que é isso. Sabe? O América também está no bloco do Galo. O João também mandou mais alguns clubes aqui. Fortaleza. Curitiba, Fortaleza, Fluminense, Atlético América, Paranaense. Inter, Atlético Paranaense, Grêmio. Tem vários aí E saiu uma matéria do BVC hoje, falando que... Acho que o cara acabou de mandar no chat. É Cruzeiro, Grêmio, Vasco e Botafogo estão migrando da Libra para Liga Forte. Para a Liga Forte. E vão ter que... Sabe por quê? É porque veio a proposta de... Quem tá migrando, João?
Grêmio, Cruzeiro, Vasco e Botafogo. É o que o Rafael Menin imaginava que ia acontecer agora. Mas sabe o que vai acontecer? É porque a outra está oferecendo 4.400. 4,4 bilhões. Essa está oferecendo 4 bi. É. Isso é de aporte inicial para ser dividido entre os clubes. Exatamente. Fora os outros. Sobe o mel na boca. Eu vou te comprar, eles estão pagando, isso é aporte inicial. Aporte inicial, eu vou comprar 20% e vou te pagar 4.850 e vou dividir com você as receitas futuras. Os outros, né, o que vier de receita futura. Ele vai ter 20 e os clubes 80. E esses 80% que nós estamos falando é o que está dando essa diferença. Esse valor inicial, eles têm já um parâmetro de divisão entre eles. Que deve ser um parâmetro mais igualitário. Por exemplo, os da Série A vão ter X e os da B vão ter Y. Nisso, acho que as duas ligas têm acordo. Entendeu? Onde tem federações estaduais, Confederação Brasileira de Futebol, Flamengo, Corinthians, eu só acredito a hora que tiver o primeiro jogo de uma liga. Você lembra quando a Record ia assumir os direitos de transmissão e abriu era Rede TV, porque a Record saltou do barco, pulou do barco na última hora? É um choque pra gente quando a gente viu e não teve Rede TV nada. É aquela questão assim. Você acreditar em alguém, algo, depende do histórico passado. Toda vez que você fala assim, eu não acredito, é porque tudo que você está descredibilizando é pelo passado que você analisa, que você projeta o descrédito. Quantas vezes a gente já ouviu falar em criação de liga, de clube brasileiro? E aí a gente pensa assim, olha e fala, não, peraí, vamos a... Aí meu cérebro me manda o histórico, abro as gavetinhas, eu pego todos os históricos e penso, difícil de dar certo. E a gente, para dar certo, o que nós temos que ter? Elementos que nos indiquem que isso vai dar certo. E qual é o elemento que a gente analisa hoje que você olha e fala assim, isso pode não dar certo? A divisão entre os clubes. E por que eles estão divididos? Só que agora a Liga Forte tem uma parceira e uns parceiros que eu vou falar para vocês. Esses vão esmorecer aqueles que estão do outro lado. Porque está muito mais organizado. Tem um banco junto também, que é o BTG, né, que está junto com eles, de organização, e que é o garantidor dos recursos. Aí a coisa tomou um tamanho, um partido que, né, a outra liga não tinha. Por isso que vai haver essa migração. E provavelmente os dois últimos que possam migrar são os dois últimos que nós falamos, o Flamengo e outro, que vão fechar a questão. Se um deles vier para cá, eu acho que vem um bonde. Não, se eles vierem, acabou o resto lá, fecha lá e vamos, acabou. Entendeu? É aquele, onde vocês estão indo, eu vou também. Porque os que estão segurando a ponta de lá são esses. Mas esses clubes que o João citou aqui, que estão migrando, já fica interessante. Só que o Atlético tem trânsito nas duas. O Atlético tem trânsito nas duas. E um cara que tá... Um dirigente que eu sempre elogio em pós-jogo também, que é sensacional, é Marcos Salum, que é um dos cabeças desse grupo do Atlético. Cara, ele como administrador, como essa capacidade na Primeira Liga, ele também era um dos cabeças. Esse cara é fantástico. Se esse cara tivesse pegado um clube com o conhecimento que ele tem, administração do América, com muito dinheiro em caixa, esse cara faria mágica hoje num clube de futebol.